acho que gostaria de começar a falar sobre a precocidade da sexualidade juvenil hoje em dia. E até comparando com a minha altura, vocês são mais novas do que eu, não é? Pouquinho. Nem se nota a diferença. Pois não, anos. parecemos irmãs A todas. memória está igual. Há coisas que se repetem nas gerações. Eu vejo, e mesmo como psicóloga, vejo grandes diferenças no início da sexualidade. E penso que tem a ver com uma questão que é, antigamente as meninas começavam com a menstruação, com o período muito mais tarde. Hoje em dia é muito comum que a menina tenha a menstruação aos 10, 11 anos, ou seja, fica matura sexualmente muito mais cedo, fica com um corpo formado muito mais cedo, o que leva com que a sexualidade comece muito mais cedo também. Porque, claro, os ímpetos sexuais são muito mais fáceis de ter. Por outro lado, as crianças hoje em dia arranjam-se muito mais na minha altura. Não sei se vocês também notam isso, que na vossa altura. Uma miúda maquilha-se com 10, 11 anos, pinta as unhas. E a forma de vestir também. A forma de vestir muito mais sexual. Sim, muito porque mais agora sensual. não usam 5 cores na mesma coisa. Pintam o cabelo. Eu só pintei o cabelo com 20 e tais anos. E era porque os brancos se pareciam ou não? Não, só tenho, também me exagero. Vocês com 20 e poucos anos? Não, há pessoas que Ou por pintar o muito cabelo? novas com o cabelo branco. Só tive brancos aos 30 e tais. Também não foi assim tão mal. Nas unhas, lembro perfeitamente pintar unhas só aos 18, 19 anos. Antigamente não havia estas questões. E as miúdas hoje em dia parecem muito mais velhas. Sim. Portanto, eu percebo perfeitamente também que a sexualidade começa muito mais cedo. O que é que acontece aqui? Elas têm um papel na sua sexualidade fisiológica, mas não estão preparadas emocionalmente para ter essa sexualidade. Não sabem lidar com isso. E começam a vida sexual com 11, 12 anos. Antigamente seria aos 15, 16, 17. Ainda tinha que se pedir autorização para o beijinho na bochecha. Ou não? Só se pedir autorização para ficar bem. Um beijinho acontecia na mesma. É no silêncio da noite. E hoje em dia esta é uma realidade social que me preocupa também. Porquê? Começam a sua vida sexual de uma forma errada. Porquê? Com múltiplos parceiros. Passam facilmente parceiro em parceiro. Isto não é uma visão moralista da questão. O que acontece é que não estabelecem relações duradouras e acham natural terem vários parceiros repetidos e contínuos. Isso, a nível psicológico, vai destruindo um bocado a jovem, eu acho. Não é essa a questão, Marcela. A questão aqui é que estão a estabelecer o padrão de relacionamentos futuro. Sim. O que é que acontece? Elas acham normal ter relações curtas de 1, 2 meses, em que dizem que já é namoro, porque passam rapidamente para a sexualidade. Nunca pensem que a minha postura aqui é moralista. É a mesma questão de ter uma relação com base. Sim, com e bases. agora é a pessoa, ok, tens este defeito, eu não gosto, olha, a fila Descarta, anda. vamos Sim, não embora. estou para te aturar. A fila anda, não é? E Isto, você- a pessoa não cria laços. E vocês sabem, também como mulheres, se nós formos passando de parceiro em parceiro, até a autoestima é um pouco mais baixa, não é? Pois era o que eu estava a dizer, Não é? emocionalmente a rapariga não deve ficar assim muito bem, porque depois, quando ela realmente lhe cair a ficha e quiser realmente casar e tudo mais, depois há aquela parte juvenil de já foi, como é que se diz, para não parecer tão mal, já foi rodada por vários, então nem toda a gente vai querer essa pessoa. Já vamos a essa parte. Essa é outra questão. Estas miúdas de 10, 11, 12 anos têm sempre companheiros, usualmente 1, 2 anos mais velhos. Sim, sim. Que aqui faz a diferença. São miúdos, e eu tenho contacto através das consultas com esta realidade, são miúdos que já tiveram muitas parceiras, que se tu não fazes aquilo que eu quero, que é a sexualidade, não há problema, outra quer. Então, para a miúda ser aceite e ser cool, a ser aceite no grupo, então aceita ter sexo com esse companheiro, mesmo que às vezes possa não querer. Raramente elas recusam, porque consideram que ter uma relação é ter sexo. Sim. Podem não estar Que é preparadas. o passar um passo. Agora estou noutra faixa etária, estou numa faixa etária não, estou noutra fase em que tu não Do estás. relacionamento, Agora estou exatamente. mais avançada do que tu. É que se ela não o faz, ela é deixada. Sim. Passa por aí. E muitas vezes não estão preparadas. O que é que Então acontece? deixam ou seja, elas
dão o seu corpo para não perderem aquele apoio emocional. Para não perder a relação, o rapaz. Sim, para não perder, que é o apoio emocional naquele momento. Que muitas vezes esse rapaz é desejado por várias. Sim, Daí e ela ser mais sente-se velho. aquela que foi a escolhida. Jovem para arranjar profissão, se está grávida, é mais complicado, não é? É porque há entidades patronais que não recrutam jovens com filhos. Pois, exatamente. Porque depois vão faltar muito, se a criança está doente. Exatamente. Depois tem muito a ver com o background. Tem pessoas que tratam das crianças que muitas vezes não têm, porque se são grupos sociais mais baixos, Sim, as pessoas trabalham. Sim. não é? A pessoa trabalha para ela própria e para o bebê e não tem. Pronto, não tem como contratar uma babysitter. Se a criança tiver uma avó, a avó vai trabalhar até às 500. Exatamente. Ainda hoje passei numa portagem e eu fiquei, este senhor já tem idade de ficar a descansar em casa, ainda acima com este tempo, e eu fiquei, este país está... Custa muito ver isso. Está mesmo, não é? Porque há aí tantos jovens e tudo mais que podem ajudar e às vezes, não, para trabalhar precisas de experiência, mas temos que começar por algum lado. Neuza, também há aqui uma questão que é, hoje em dia as creches são tão caras Sim, que a também tem mãe essa pondera, parte. então se eu vou, e se ela não tiver muitos estudos, ordenado mínimo em princípio, entre o que vou pagar como creche e o que vou receber. Mas já está no desemprego, Sim. recebo e tenho o meu filho. Pois. E estamos a falar e há os casos daquelas que realmente, né, são mães solteiras e moram com os pais, e há aquelas que são rejeitadas pelos pais e que moram sozinhas e agora engravidaste, aguenta-te e desenrasca-te. Eu, pela experiência que tenho, Acho que agora já não está tanto assim. já não é tanto assim. Mas houve uma altura que era assim. Em grupos sociais mais E elevados. se calhar há uns 30 anos era Pois. assim. Mas- Agora já é normal, a filha engravidou, agora fica Pois, em porque casa. antigamente era uma vergonha para a família, Sim. então expulsavam de casa. Eu estou muito recordada, há muitos anos, há 20 e tais anos atrás, quando eu estava na escola secundária, uma colega minha engravidou e sei que na altura foi um choque, pá, e ela até desapareceu por completo da escola. Lembro que foi um choque total para não e toda a estar a gente sofrer andava e emocionalmente. falava. Hoje em dia não. E com estes números que eu falei, 6 crianças que nascem de mães adolescentes por dia, é impossível. É Sim. impossível. É tão comum que é impossível. Já é o normal. Pode haver um choque emocional, mas não penso que chegue ao ponto de haver recusa por parte da família. E se for em grupo social, como disse há bocado, mais baixo, com menos recursos, como já é mais comum, tem que ser aceito. É impossível. Sim. Porque se a mãe também foi mãe nova, não vai recusar uma filha que tem um filho Sim. jovem, não é? Eu não vejo tanto isso. Embora é sempre um choque, não é? Porque se não há muito dinheiro, é mais uma boca para alimentar. Sim. E uma criança, por mais que se diga, não é difícil criar uma criança. Eu não acredito muito naquilo onde se cria um, criam-se dois, criam-se três, que antigamente se falava. Não acredito muito nisso. Uma criança hoje em dia, em fraldas, em leite, em tudo o que for necessário, é muito dinheiro que é necessário. Em medicamentos, se for necessário também. E é preciso ter muito cuidado, é preciso planear muito a vinda de uma criança. Que há miúdas de certeza que conseguem ser ótimas mães, mas no geral, possivelmente, muitas delas ficam muito confusas. Ainda estão em crescimento. Ainda estão a definir quase a própria personalidade 14 delas. anos. Ainda para Porque definir- durante a gravidez ainda aquilo ainda é bonito, não é? Porque a Sim, o barriga bebê está lá cresce. dentro, tudo bem. Ainda há pouco tempo eu vi uma imagem. Ai, eras tão bonito na barriga, como é que eu faço para entrar? Novamente. Não é? Porque há aquele choque de a realidade daquilo que a pessoa vê no Instagram, por exemplo, vamos dizer assim. Porque ainda ontem eu estava a falar no carro. É tão fácil vermos a felicidade dos outros no Instagram que às vezes parece que a pessoa nunca vai conseguir chegar àquela felicidade. Porque só se vê a parte bonita. O Instagram E não é a um- vida. Sabe que não é a vida. Sim. É o que se Sim. cria. As Aquilo redes é, sociais nós é o que se colocamos cria. lá aquilo que nós queremos. Sim. É o que queríamos que fosse. Sim. Algumas são verdade, a maior parte não é. Sim. E agora essas miúdas que veem que ser mãe é amor, é paz, não sabem como é que veem a outra jovem em casa. Se calhar naquele momento ela estava feliz. Oh, Sim, Neuza, é porque é assim, porque, desculpa interromper, por trás de uma foto de um bebê a sorrir, há de haver momentos de certeza que o bebê berra que nem se pode, mas ninguém vai tirar foto disso, Claro. nem fazer um vídeo disso. eu não sou mãe, mas tenho uma opinião muito particular de ser mãe. Acho que, por um lado, a gravidez não é a altura de graça que toda a gente diz. As mudanças do corpo não são fáceis de gerir. Sim. Pois eu apanho essas pessoas para gerir o peso, ok?
o corpo vai ser modificado para sempre. Poucas são aquelas pessoas que não ficam com o corpo transformado para sempre e é difícil gerir isso e depois emagrecer. Ponto 2. A questão de depois gerir os sonos e a vida muda para sempre. E muitas mulheres não estão preparadas para isso, porque depois têm que viver em prol de uma criança, ou duas, ou seja o que for. E temos que parar de ser egoístas. E as mulheres, ou a mulher, ou o marido, seja o que for, ou o homem, não fizeram essa mudança de chip. Okay? É preciso ter essa capacidade, essa maturidade, que é o que não acontece nestas jovens, porque não perceberam. É bonito ter um filho, mas depois temos que não podem sair à noite, não podem ter dinheiro fazer para a vida comprar, que estavam a fazer. não têm dinheiro para comprar vestidos, se calhar, e isto é difícil de gerir. Claro que um filho é maravilhoso, mas muda para sempre, porque antes éramos só nós e a partir de uma criança somos 2 ou 3, não é? Falamos aqui das redes sociais. Relativamente à sexualidade juvenil, é importante aqui salientar isto. As redes sociais, na minha opinião, têm coisas boas e más, como em tudo na vida, mas também faz com que esta sexualidade seja também aumentada e de forma negativa. Seja porque permite que se conheçam uns aos outros. Porquê? Porque é muito fácil conhecer um rapaz e uma rapariga, conhecerem-se com likes, conhecerem-se fazendo pedidos de amizade, ou porque te vi e te conheci na escola, então faço-te um pedido de amizade. Nomeadamente rapazes mais velhos fazem pedidos a miúdas mais novas. E, por outro lado, posts especialmente de raparigas com poses mais sensuais, miúdas novas, ou seja, levam também ali a uma maior exposição de sensualidade e sexualidade. E que pode levar a relações também sexuais. Não é? E isso deve realmente mexer, por acaso. Há uma rapariga que andou comigo na escola e eu olhei para aquilo e assim, é triste, porque todas as vezes que ela põe uma fotografia só da cara, tem poucos gostos. Mas quando ela põe do corpo, aquilo aumenta. Eu devo pensar, e a partir daí, quando eu comecei a observar isso, comecei a ver que aquela rapariga começou só a pôr fotos do corpo. E assim, o quão triste é que a pessoa não vai pelo rosto, não vai pelo aquilo que é e vê que só tem sucesso pelo corpo. É uma guerra dos likes. Autoestima. Uma guerra. A pessoa, isto é uma opinião minha pessoal, o Facebook, mais o Face e o Insta também, mas o Insta é diferente, que é só fotos, mas o Facebook diz muito das pessoas. Os posts dizem muito das pessoas e consegue-se perceber muito da personalidade de cada um. E aquela pessoa que põe muito só de corpo e com poses específicas é para a autoestima. Pois. Não é? E aí é que entra também esta dos jovens, porque especialmente as miúdas, aí é que vão buscar muito autoestima e para se sentirem desejadas. Só que às vezes o desejadas vai para outros caminhos, não é? E aí conhecem rapazes, pronto, e depois leva a outros caminhos e outras questões que se calhar às vezes não são os mais positivos. Não é? E até, se quisermos ir para outras questões, pedófilos, stalkers, não é? Não quero ser negativa, mas as redes sociais hoje em dia são assim, não é? E que as miúdas muitas vezes não estão preparadas para essas situações, não é? Porque são imaturas para a idade que têm. E agora deparamos-nos com uma situação que um seguidor agora não... Um seguidor, pronto, como estava a dizer, já não é aquele seguidor saudável, pronto, já é um perseguidor. Não é só pessoas mais velhas, pode ser uma pessoa da faixa etária daquela criança. Só que não está tão bem psicologicamente ou fixou ali naquela rapariga e está a seguir e aquilo não é normal. Se o perfil for verdadeiro. Pois, temos essa parte que eu estava a pensar. Sim, mas também agora há os jovens, ele fixa-se naquela e pronto, e fica naquela e é capaz de segui-la e chateá-la até para chatear realmente aquela rapariga e tem a mesma idade, não é só... Psychos. Sim, porque ficamos naquela ideia que é só um jovem normal. Mas temos que ver que há conversas e conversas, há formas de seguir e seguir, não é? Temos que fazer toda uma gestão. Mas isso também tem a ver com o comportamento, que imagino que é uma rapariga que depois tem um rapaz que faz isso. Também tem a ver com o comportamento que essa rapariga tem perante esse seguidor, não é? Pode bloquear. Portanto, as redes sociais também têm uma forma de defesa, não é? E tem a ver com o que ela posta, portanto,
Há aqui muitas nuances pelo meio, não é? Porque eu também tenho redes sociais e eu sei como me livrar desses stalkers e dessas questões, não é?